Podcasts. Olá, amigos e amigas do programa e do podcast Dimensões. Hoje estamos com uma dupla dinâmica. Não é Batman e Robin, mas eu poderia dizer que eles são da espiritualidade. Minha grande amiga Carmen Balesteiro e o Bueno. E vamos dizer sobre o que aqui hoje? Muitas coisas sobre consciência cósmica. Tudo bem? Tudo ótimo, gratidão pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui, né, Bueno? Claro, e sempre com você, Rosana. Onde você estiver, nós podemos ajudá-la ou vice-versa, sempre caminhando juntos na espiritualidade, Rosana. E caminhada de vocês dois juntos há quanto tempo com a 30. Pax e os projetos? 35 anos que o Bueno está na Isso. Pax. E a Pax tem 43 anos que nós fundamos. Bueno, você é da área técnica, né? Não era na parte da metafísica. Como é que foi essa história? Não, muito pelo contrário. Eu já praticamente nasci na área da espiritualidade. Eu, na verdade, dava aula sobre o kardecismo. E descobri a Fraternidade Branca através de um trabalho que foi feito por um artista, um pintor que era sensitivo, que se chamava João Pio de Almeida Prado. E através de um trabalho dele, de uma pintura, já que ele também era músico, ele ia fazer uma palestra no auditório Elis Regina, lá no Anhembi. Eu me lembro dessa época, muito. Então, e foi lá em 1990 isso, que eu conheci a Pax e conheci os mestres. A partir daquele momento, eu comecei a visitar a casa da Carmen, porque não tinha um lugar ainda, era tudo feito na casa dela, no salão da casa dela. E indo lá eu gostei das reuniões, eu que morava fora e continuo ainda morando fora, gostei da reunião e comecei a participar. E através de todos os estudos que eu fui fazendo em cima da grande fraternidade branca, eu percebi que era o caminho que eu tinha que trilhar. Então eu deixei um pouco as aulas que eu dava aos sábados do kardecismo, né? E passei a estudar mais a grande fraternidade. Mas eu já vinha de colégios, né, onde a questão da religiosidade era muito desenvolvida. Eu fiz o ginásio científico no Instituto Adventista de Ensino, onde durante 7 anos eu li a Bíblia Sagrada de capa a capa, durante 7 anos, 7 vezes. Então eu conhecia muito as histórias bíblicas e conhecia também o Novo Evangelho. Além de ter sido coroinha, encontrista de jovens e reitor de casais, na época, dentro da Igreja Católica. Você já estava no caminho. Já estava. Carmen, nós tivemos um programa com você aqui do que nós explicamos sobre a Fraternidade Branca. Só que desde que você esteve aqui, o nosso programa tem desenvolvido mais fãs, Que bom. mais, vamos dizer, pessoas que acompanham o podcast aqui na Isto É. E eu queria que a gente, primeiro contando, né, para os nossos ouvintes, há quanto tempo você trabalha a Fraternidade Branca, né? E você falou na outro programa, alguns já lembram como começou, mas esse seu trabalho é em contato direto com esses mestres, porque são quantos mestres da fraternidade? São inúmeros, né? Em contato direto, né? Eu sou sensitiva desde criança, eu tenho evidência. Achei que todo mundo também tivesse, depois eu percebi que não era bem assim. A Pax tem 43 anos que nós fundamos, o principal trabalho é a meditação pela paz e cura na Terra. E agora, durante a pandemia, eu comecei a rezar todos os dias, às 3 da tarde, de segunda a sexta, para sustentar a energia da fé e da espiritualidade, conforme o mestre Saint Germain pediu, para que as pessoas não ficassem em depressão e não ficassem perdidas, sem saber o que ia acontecer, porque a pandemia pegou de surpresa o planeta, né? 8 bilhões de pessoas. Então, o trabalho do mestre Saint Germain, que é o ser responsável pelos trabalhos da Pax e pelos próximos 2.000 anos no planeta, é trazer uma dispensação crística, que é uma entrada de energia para que cada um encontre o seu caminho, que cada um siga a prática de devoção, de fé que escolher, porque Deus é um só, e todos os caminhos levam ao mesmo Deus. E essa é a egrégora que agora a gente está cada vez mais, graças a Deus, compartilhando, mais pessoas se interessam em saber quem são esses seres,
Eles são inúmeros seres. Eu canalizo mais de 30 seres, por exemplo. Mas Mas eles são da inúmeros. são inúmeros e você cada vez que você canaliza, você traz mais uma mensagem. Mas É. eu trouxe alguns aqui, eu tô vendo, eu não trouxe o Saint Germain que eu deixei na minha casa. Ah, ele ficou lá, Ele então tá ficou bom. lá. Mas ele tá aqui, ele tá aqui. Ele ficou. Não é A bueno. foto dele tá ficou. sempre aqui Vou te com a falar gente. onde. Eu tenho, quando eu faço, vamos dizer, reuniões online, tá bem atrás de mim, aqui no Ah, espelho. muito Então, bem, quando a então pessoa pronto. me olha, ele dá de cara com o Saint Germain. E a reunião vai muito bem, graças a Deus. Que bom, né? É Se a bom, pessoa é tá de bom. má intenção, já transmutou tudo. Já transmutou, eu Vamos acho falar muito um legal. pouquinho. Essa aqui é quem que é? Aí Dá para mostrar aqui? essa é a deusa do perdão, a mãe Kuan Yin. Perdão, misericórdia, amor compassivo, milagres. É a Nossa Senhora Oriental? Seria isso? Seria uma das faces da Mãe Divina, sim, mas ela é reverenciada pelo budismo e por todo o Oriente. Reverencia Kuan Yin. Eu A lembro que eu Seicho no fui Ie na também PASC, tem né? essa energia. Quando eu estava tentando engravidar, eu fiz lá alguns rituais para a mãe Kuan Yin, levei uma para casa, inclusive. Que legal, muito bom. Essa aqui, Aí a energia da Mãe Maria. Nossa Senhora, Mãe Nossa Maria. Senhora. Esse aqui nós vamos falar depois. Esse aqui hoje é o nosso, vamos dizer, Assim. convidado VIP especial. Vamos falar dessa daqui. Mestra Nada. Energia do sexto raio rubi dourado do bem-amado Mestre Jesus. Então é o raio rubi O dourado. raio rubi dourado da devoção. E na Quando a gente- encarnação passada foi a Maria Madalena. Olha, então, nós estamos falando de cores. Eu acredito nas cores e Sim. visualizar cores realmente traz o foco de energia que você quer e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Claro. Esse aqui, É o Mestre Eumória, do primeiro raio, raio azul da fé, determinação, vontade divina. Ele faz parte do governo oculto do mundo. Ele que abençoa todos os dirigentes governamentais do planeta, todos os dias. ele também é da comunicação? Ele traz... Não, ele é da abertura de caminhos e da força do poder crístico, não o poder manipulativo. E foi um dos reis magos, né, Bueno? Foi. Vamos ver a Nossa próxima Maria. aqui. Tá pegando aí, diretora? Mestra Rovena, do amor incondicional. É a cor rosa. Cor Isso. rosa, o amor incondicional, que é terça-feira. Dia de hoje. Hoje, desta gravação, né? É isso. Esse daqui, É o Serapis Bey, que é o mestre do quarto raio branco cristal. O templo dele é em Luxor, no Egito, Luxor e Karnak. Templo da vibração da paz planetária, da maestria, da ascensão. Quando o Mestre Jesus sumiu dos 13 aos 30 anos, ele estava no templo de Luxor aprendendo a ascensionar o corpo físico dele, para que ele pudesse fazer a transfiguração e iluminar e atingir de novo o patamar de Deus, né? o raio verde. Hilarion, mestre da cura. Como assim tem o arcanjo Tem o arcanjo Rafael. Rafael, que é da cura, né? O sim. verde é a cura. Cada Então, mestre tem um arcanjo, cada raio tem um arcanjo que acompanha. quando a pessoa estiver acamada, é bom mentalizar o verde da cura? Verde Seria da cura, arcanjo Rafael, e visualiza o corpo, a parte do corpo que não está boa, você visualiza violeta para transmutar, verde da cura. Então, tá aí um recado para vocês, prestem atenção. Os raios e as suas cores têm poder de transformação, transmutação e cura, no caso do raio verde. Então, se você está aí até com uma simples dor de cabeça, alguma coisa Sim, assim, qualquer melhora coisa. bastante. Melhora. Um Porque estresse, um energiza, cansaço, né? você Claro, puxa essa energia. sem dúvida. Esse Cutumi. mestre, Cutumi, do raio dourado, ele foi São Francisco de Assis, uma grande energia que traz a força do cuidar, do aprendizado, da iluminação. ele foi São Francisco? São Francisco Olha, de gente, Assis, você tem aqui aí, eu ó, tenho ele aqui, no ó, seu dá altar, pra São ver Francisco. aqui, ó, esse de Protetor São dos Francisco. animais, Ó, vou botar até ele aqui mais pertinho de mim, aqui, ó, São Francisco, que veio da loja M de Maria, que eu vou mandar um beijo para a equipe lá de M de Maria, que está cada vez mandando mais figuras ilustrativas para a gente deixar a energia aqui maravilhosa do nosso cenário. M de legal. Maria, vou botar aí embaixo aí o telefone. Bom, agora nós temos Jesus. Bem-amado Mestre Jesus, o Cristo, Olha a imagem de Jesus. E ele tá com a cor rubi. rubi. Rubi dourado, igual a Mestra Nada, Ele usava esse que é a manto? energia. Usava o manto rubi, que é a cor da devoção, é a entrega a Deus, a entrega ao Espírito da Mãe Terra, a Gaia, e a toda a energia da humanidade, né? Para ele conseguir alcançar a sintonia da sua missão. Vou separar aqui também sobre a consciência, né, crística, que nós vamos entrar aqui.
E aqui eu tenho mais duas figuras muito emblemáticas, né? Primeiro aqui é o comandante Astar Comandante Sheran. Astar, sim. Que é Astar ou energia. Astar? Astar, Sheran, Astar, tudo bem. Você que curte, Interplanetário. existe o comandante Astar Sheran? Existe. É a mesma energia do Arcanjo Miguel. É a mesma. É o mesmo ser que se apresenta de formas diferentes. E traz a egrégora da autocura e da energia eletromagnética que cura, que realmente transforma, principalmente problemas sérios de saúde, a nível de tumor, etc. Diz uma época que eu frequentava lá uns hotéis em Amparo, diziam que o comandante Astar Sheran estava cuidando do planeta Terra? Sim, ele cuida. Ainda cuida? Ainda cuida. Ainda cuida junto com todo o Conselho Kármico, com todos os seres da Fraternidade Branca. Eles colocaram 4 naves de irradiação no norte, sul, leste e oeste do planeta, justamente para que, se chegasse um momento, que infelizmente é o que a gente está vivendo, das pessoas começarem a fazer teste nuclear para neutralizar o efeito desse tipo de bomba. Então, isso já existe desde 82, 83, que foram colocadas esses dispositivos que emanam luz para sustentar a egrégora da perfeição e do equilíbrio. Você vê que o plano espiritual está sempre nos trazendo oportunidade de mudança, de transformação e de equilíbrio. Mas nós, como seres humanos, temos o livre-arbítrio e o ego humano acaba caindo para o poder manipulativo. E não o poder crístico, o poder de colaborar, o poder de co-criar, o poder de manifestar, né? De Finalmente respeito. aqui. Aí a presença eu sou, que é como Deus nos vê, e como todos os mestres, quando eles olham para a Terra, eles veem a gente assim. Ali embaixo é você aqui na Terra, ali em cima é você perfeito e acabado no plano espiritual. E ali são as cores dos 7 raios: azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta. E quando a gente se envolve num tubo de luz, violeta, branco, enfim, você está fechado na tua energia. Então você sai para o mundo, sai para a vida, sai para o trabalho, sai para a escola, sai para curtir, sai para passear. Você tem que primeiro fazer uma visualização se fechando na tua luz, que é para não ficar puxando carga negativa. Porque tem muitas pessoas que são, todo mundo é sensível, mas tem pessoas que são extremamente sensíveis. E de repente ela vai numa festa, vai num lugar super legal e volta completamente acabado. Acabou pegando uma energia que não era dela, que estava não na festa, mas de repente no caminho, ou uma energia que estava distorcida, que acabou grudando na aura. E isso é um assunto sério e que a gente tem que se muito, né? cuidar. Até acho que você aí de casa, você que está nos ouvindo ou vendo, às vezes a pessoa vai num shopping, que é Sim. todo bonito, que lojas lindas, mas você volta exausta, porque pega as energias. Uma amiga minha falou: Rosana, porque em shopping, geralmente, a pessoa olha e fala: ai, que lindo, não posso comprar, ai, que lindo, não posso comprar, e vai deixando aquela tristeza lá, aí você volta carregada com aquela tristeza. A pessoa que falou, todo mundo que não isso. quis, e tem uma coerência isso, né? Aquela frustração de não poder ter aquela matéria, né? Mas você falou em festa também. Eu trabalhei muitos anos com eventos, com festa, e naquela época eu nem trabalhava muito o conhecimento da minha mediunidade, e eu chegava a ver os espíritos mais estranhos da noite no meu quarto, assim, voando para cá, para lá, escuro, dava risada no meu ouvido. Eu não entendia, né? Até que canalizou-se que eu tinha que ter o Dimensões no ano 2000, graças a Deus, né? E vocês estavam lá desde o começo. Desde o começo, estamos juntos sempre. Bueno, gozado que essa semana, essa foto não saiu. Vou até pôr a grandona aqui, diretor, olha, bem grandona. Esta foto grandona, a Carmen trouxe, e essa aqui pequenininha, não saíram do meu lado. É bom. E eu falei: algum recado tem, vamos fazer uma matéria sobre isso. Bueno, explica um pouquinho. Ele está na mesma condição dos mestres que você acabou de apresentar. Ele está nessa mesma condição. Ele é um mestre xamã ascensionado. Ele faz parte hoje da grande fraternidade branca, né? Ele é um ser diferenciado, né? Eu, a primeira vez que tive a presença do mestre Pena Branca na minha vida foi justamente através de uma vidência. Eu estava numa igreja em Los Angeles, no meio de 3 videntes famosas de Hollywood. Ela saiu de uma determinada mesa, foi andando como se fosse uma tábua redonda. Eu estava numa determinada posição. Ela não falou com ninguém, ela fez uma meia volta na tábua e onde eu estava sentado ela falou assim: se levanta.
Eu olhei para ver se tinha feito alguma coisa errada, porque tinha tido um trabalho de cura anteriormente. Ele falou, levanta. O índio de 24 penas brancas que está do seu lado mandou dizer isso para você. Papapi, papapá, papapá, Mandou um papapá, papapá, recado. mandou um recado. Eu fiquei meio assim na hora, peguei, me sentei e fiquei com aquilo na cabeça. A Carmen virou para mim e falou assim, eu tô te falando, você não acredita, eu já É. disse que você é xamã, não sei o quê. Eu não gostava muito dessa palavra, porque o meu avô era Xamã. isso, Hum. e trabalhava com isso. Ele é Eu, neto de índio, né? eu era Índio. pequeno, e ele trabalhava com as ervas. A minha cidade não tinha médico. Qual que era a Nem cidade? farmácia. Ela é aqui em Tapecerica da Serra, que já tem inclusive um nome Sim, indígena. sim, sim. E ele que fazia o tratamento do povoado, vamos chamar assim. Eu era pequeno, não gostava daquilo lá, ele era muito humilde, pé no chão, usava corda na cinta, essa coisa toda, mas trocava os afazeres que ele tinha. Porque o pessoal dava um leitão, dava um frango, dava ovos, dava isso aquilo. E eu queria ser doutor, eu queria ter carro, eu queria ter outras coisas, não queria isso Normal da para idade, minha né? vida, né? Mas eu era pequeno, não sabia de nada disso. Então, quando ela falou isso, para mim, a primeira vez que ela me viu, ela já falou. Já falou que tinha um índio do seu lado. Não, ela, a Carmen, a primeira vez que ela viu, eu estava na frente dela, falou, você é xamã. Primeira vez. Eu peguei e desconversei. Falei, eu torço pro São Paulo, sim, eu gosto. Porque essa energia eu não queria Não, e lembrar. foi assim 2 anos, eu falando para eles, tem que trabalhar a tua parte xamânica, ele não quer saber. Aí em Los Angeles, essa vidente falou, olha, ou você começa imediatamente a fazer alguma coisa, ou eles vão chamar você lá para cima. Aí me assustou. Inclusive, era um templo maçom ecumênico, né, misto. A mãe dele estava presente, que agora já está nos planos de luz, enfim, estavam meus pais, estava um grupo grande da Pax que a gente foi para rezar. E eu sempre que a gente estava em Los Angeles, sempre parávamos nesse lugar e no Yogananda, né? E foi uma surpresa, porque era a reverenda principal lá da história, que nunca sai do lugar dela para dar nenhum tipo de recado, né? E é um lugar enorme, tinha umas 150, 160 pessoas. E ela veio na frente do Bueno, né? E depois disso, ele falou, bom, agora parece que eu realmente vou ter que começar, né? E Bueno, o que o mestre que tem essa conduta xamânica tem passado nesse momento que nós estamos transformando, né, a humanidade em tudo, desde os meios de comunicação ao comportamento sociocultural, né, educacional, é uma mudança muito grande. O que ele tem orientado para o apoio à humanidade nesse momento? Perfeita a sua colocação. A gente está num momento de transição, e esse momento de transição, a gente tem que atingir patamares maiores. A gente tem a consciência individual, nós temos uma consciência coletiva ou de massa, como eles ensinam, e agora a humanidade como um todo, através da própria civilização, também tem que atingir o próximo passo. E esse próximo passo é o que nós chamamos, e o mestre Saint Germain também chama de consciência crística. Essa consciência crística e a questão crística, ela tem muita relação realmente com o querido e amado Mestre Jesus, que essa relação crística que ele atingiu e mostrou para toda a humanidade é o que nós temos que nos propor agora atingirmos como unidade civilizatória, já que a gente age muito individualmente. Agora, essa unidade, ela precisa ser colocada cristicamente. E o que é colocado cristicamente para nós? Que nós temos que mudar, fazer as nossas mudanças através principalmente dos nossos hábitos em relação àquilo que nos cerca. Tanto como sendo, vamos chamar assim, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e propriamente o reino hominal. Todos nós temos que ser vistos como uma única coisa, no respeito e no tratamento a esses 4 reinos. Não é que porque cada um tem a sua finalidade ou a sua especificação evolucional que nós devemos estar repartidos e não unidos. Por exemplo, no caso do reino mineral, né?
O que impera é a atração, né? Quando o mineral ele se condensa e se atrai, nós aprendemos a fazer isso também com o nosso semelhante. É o que nós devemos perceber, que nós somos unos. Não somos 3, por exemplo, nessa mesa. Nós somos um aqui nessa mesa. A mesma coisa acontece com o reino vegetal. A questão da sensibilidade que o reino vegetal tem para evoluir, né? Eu tenho que estar sensível às suas causas, às causas da Carmen, e vocês têm que estar sensíveis à minha causa. Isso nos une, nos aproxima, assim como acontece no reino mineral, que atrai e nos condensa. E aí nós vamos também para o reino animal. O reino animal ele evolui através do instinto. Mas o que é o instinto, senão aquilo de que nos aproxima de alguma coisa que nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir? Então, aquilo que você sente, eu tenho que estar próximo, eu tenho que elevar o que você sente, né? Assim como o que a Carmen sente e assim como aquilo que eu sinto. Eu tenho que parar, entender o que está acontecendo. É o que geralmente os animais fazem com a gente. Por isso, às vezes, eles são dóceis, né? E aqueles que não são, se você participa da vida dele, cuidando, amando ele, ele se torna tão próximo de você que às vezes é mais do que humano. Eu vou até fazer uma pergunta aqui, quem sabe dar um corte. Carmen, o ser humano está ficando mais egoísta? O ser humano, sim, os animais estão melhorando, os animais estão quase humanos, os animais estão expandindo o amor incondicional e o ser humano está mais isolado. Não é nem a questão de egoísmo, eu acredito que seja o trauma pós-pandemia, que acabou afetando mentalmente e emocionalmente a maior parte dos 8 bilhões de pessoas. E ao invés da gente exercitar a compaixão, que é se colocar no lugar do outro, lembrar do perdão e agir perdoando aquilo que nos magoou e as pessoas, situações, etc. Porque a gente não muda o passado, o que já foi, já foi. Então, o que eu sinto é que as pessoas estão se enclausurando na própria consciência, na própria mente, e muitas vezes fantasiam histórias que não existem. E acaba acreditando naquela viagem que não é verdadeira e acaba sofrendo. Então, infelizmente, e é uma perda de tempo se a gente analisa teoricamente. É claro que cada um está passando a sua situação, cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem a sua forma de estar atraindo as próximas oportunidades que Deus designa e que a gente também atrai para a nossa realidade, de acordo com a frequência de luz que nós emanamos. Tem que sair da cabeça e ir para o coração. O que rege a vida é o amor incondicional, é a intuição e a fé. Eu tenho visto, Carmen e Bueno, que a transformação das pessoas que querem fazer algo pelo bem da humanidade também tem crescido muito, né? Nós vemos muitos jovens, quase que 2 grupos distintos. Jovens que estão completamente perdidos. O Brasil tem, eu vou falar um dado aqui impressionante que eu li na pesquisa, uma média de 1.000 adolescentes que se matam por ano no Brasil. Nossa, É não algo sabia. gravíssimo que a Absurdo. Sociedade de Psicologia e todas as associações referentes têm se preocupado e procurado atingir, e tem os jovens que já estão com a consciência crística, que tem inclusive nessas próprias mídias negativas, que esses se perdem, nessas mídias tem também o lado crístico, de jovens em todas as nacionalidades falando de valores, de Jesus, de respeito à família. Então eu não tenho o meio, eu não tenho visto, eu tenho visto os 2 lados, né? Uns até que estão seguindo o caminho do pai ou da mãe, que foi para o lado evangélico, ou crístico, ou o que for. E o outro que não tem a presença dos pais, ou da família, ou de um núcleo, um tempo sagrado, onde ele possa se ancorar de tudo que ele encontra lá fora, Sim. né? Nesse dual, eu estou vendo que você trouxe aqui, como criar um novo estado de consciência, transição humano-crística, longevidade e imortalidade. A Carmen trouxe hoje, você está lançando esse livro? Foi lançado na Bienal e é o último livro nosso. Mestre Saint Germain quer que nós, seres humanos, possamos ser seres crísticos. Um ser crístico é a força que vai além do limite da dor, que enxerga todas as outras dimensões, outras possibilidades,
rumo à longevidade e à imortalidade, por que não? Porque a medicina está super avançada, a ciência também, e eles estão estudando bastante, nós já temos qualidade de vida para viver mais tempo, graças a Deus, e é uma questão de educar a mente, porque a mente é educada, a vida tem que ter disciplina, e a gente tem que enquadrar na irradiação do momento presente. E educando a mente para fatos positivos e dando nutrição para a mente com irradiações que construam e atraiam um novo trabalho, perspectiva de saúde, de cura, de abundância, nós conseguimos aquilo que nós queremos. São várias mensagens, é um livro de iniciação. E nós podemos sortear para os nossos ouvintes Claro, aqui? sem dúvida nenhuma. Bom, nós vamos sortear para os ouvintes. Eu vou depois colocar uma postagem para vocês, como vocês fazem. O primeiro que falar alguma coisa aqui no nosso programa, que talvez mandar uma mensagem com esse programa for pro ar, mande o seu endereço para receber esse livro da Carmen Balesteiro, que é para a editora Madras, que é uma grande parceira da Pax há muitos anos. Muitos né? anos, Um beijo lá para a diretoria 2001, da Madras. Então, voltando ao assunto dos jovens, hoje, essa conscientização de vocês dois, da vivência que vocês têm, vocês estão trabalhando também para ajudar os jovens ou vocês trabalham os pais para ajudar os seus filhos? Bueno? Aí vai muito dos pais. A formação na vida do jovem depende dos pais, de como os pais trabalham os seus filhos, de que maneira. Eu penso, porque eu vou falar por mim, né? Eu fui jovem também, numa época difícil, onde tudo estava se descortinando, né? E tudo vai mais ou menos de como você tem os seus exemplos em casa. A gente presta muito atenção nos exemplos que os pais nos dão, né? Assim como às vezes a gente, como não tem em casa, a gente presta atenção nos amigos. E os amigos às vezes não têm bons exemplos para nos dar. E aí a gente acaba se perdendo. Então né? essa é a sua dica para quem está nos ouvindo. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que vai muito dos pais. Os pais têm que ser firmes? Tem que ser firme. Tem que dar os parabéns? Tem que dar os parabéns, mas só no momento oportuno. Eu costumo dizer, e a Carmen sabe disso, que na minha casa eu só recebia parabéns no dia do aniversário. Eu era o primeiro aluno da classe, não adiantava mostrar boletim. Eu tinha que ser na minha realidade, eu tinha que ser fora de casa. Eu tenho que ser exemplo fora de casa. Até hoje, quando eu passo na minha cidade, na rua, algumas mães olham para mim, olham para seus filhos e falam assim, quando você crescer, eu quero que você seja que nem ele. Entendeu? Porque é isso que pesa. A motivação. A motivação, né? E depois eu sinto que as pessoas, têm que impor limites. Porque só deixar o jovem fazer tudo o que quer, a vida não é assim. Nós precisamos cair, engatinhar, levantar, aprender, evoluir, crescer, amadurecer. Claro que o maior conforto possível, na medida do possível, cada pessoa tem uma situação a nível financeiro, administrativo e mesmo de relacionamento. E os jovens, da minha visão, não devem ser tratados só como filhos, mas como parceiros de vida, como companheiros, como adultos em corpos de criança e de adolescente. Ainda mais essa nova geração, você viu, as crianças já nascem com o olho aberto praticamente no primeiro dia, né? Falam muito mais rápido, sabem tudo dessa coisa de internet, celular, de aparelho, etc. e tal. E é um assunto importante porque esse índice de depressão em jovens está sendo estudado pela neurociência e pelo pessoal da Califórnia há pelo menos uns 20, 25 anos. E eles estudam, eles filmam as explosões dos neurônios nas reações de tristeza, justamente para ver como poderia curar. Então a resposta é alimentação, cuidado, carinho, amor. Não só se ele não tem na casa, ou por quem está criando, muitas crianças e muitas pessoas são criadas pelo avô, tios, etc., não importa. E também tem que impulsionar aquilo que você nutre a mente, aquilo que você coloca como leitura, como poesia, como arte, uma forma onde a pessoa possa, ou a criança ou adolescente, possa extrapolar suas habilidades, as suas aptidões, seus dons, seus talentos, se sentindo útil. Se sentindo presente na realidade. Porque a maior parte se sente inferior, entendeu? Carmen, vamos aproveitar a sua fala e vamos perguntar. Qual a importância da espiritualidade na vida de uma criança, de aprender sobre espiritualidade, ou na vida de um adolescente?
Total, é 1000%, né. Eu fui criada em colégio de freira, eu fui criada numa família super católica, aí eu comecei a ter minhas manifestações, mas eu sempre fui muito tímida. Depois eu fui entendendo, e realmente quem tem um embasamento sólido com fé, e com conversa, com diálogo, não importa a religião, porque religião é o que cada um é 24 horas por dia, né, tem que ter uma prática devocional. E não pode largar a fé de jeito nenhum, porque o mundo está passando por essas transformações, porque nós, seres humanos, não estamos centrados, nós não estamos em equilíbrio. E essas gerações, as crianças, adolescentes, os jovens, são o presente, não são o futuro. Porque muitos deles estão despontando para carreiras, para inovações, para criatividade, para descoberta. Você viu, os rapazes, mesmo aqui no Brasil, teve um garoto super novo, menos de 10 anos, que descobriu, não sei se foi um asteroide, um planeta. Sim, os brasileiros estão todos sendo convidados para trabalhar na NASA, em então, a altas espiritualidade empresas. é de extrema importância. Super, a espiritualidade tem a ver com a vida. É o alicerce, Bueno? É o alicerce na vida de um ser humano? A espiritualidade é a meta. Eu não digo que é o alicerce, eu digo que é a meta. O nosso alvo é a espiritualidade. O desenvolvimento nosso, do nosso espírito e a evolução depende da espiritualidade. Então, tudo é uma questão de você receber luz ou não. A consciência crística, quando a gente fala do Mestre Jesus, a gente tem que perceber que essa consciência crística era dele enquanto esteve no planeta. Hoje, a dele é uma consciência planetária. O que está acima dele é uma consciência cósmica, que foi o que você iniciou falando. E essa consciência cósmica está em Maitreya, que é o Cristo cósmico, que é o próximo passo que o Mestre Jesus vai assumir. E aí a gente vai dizer, então, que ele também evoluiu nesse sentido. Mas você pode perguntar, mas Bueno, ele é filho de Deus. Bom, ele é filho de Deus. Pai e mãe, mas o Criador tem muitos filhos. Eu não estou falando de Deus agora, eu estou falando do Criador, que está acima daquilo que nós chamamos de Deus, pai e mãe. Essa consciência cósmica é o que nós deveremos atingir no final da nossa evolução espiritual. Esse é o caminho, essa é a jornada, aonde o próprio Mestre Jesus, que é filho de Deus, também está fazendo. E quando nós falamos da volta de Jesus Cristo para a Terra, essa volta, vou perguntar para cada um de vocês para ver a opinião de cada um, né? Porque os dois têm uma experiência, vamos dizer assim, metafísica excepcional, mas são estudiosos também e são sensitivos. A volta de Jesus Cristo, como estão nas escrituras, né, em algumas religiões. Eu gosto que o nosso programa é ecumênico, vou deixar claro aqui, nós somos ligados à energia crística, nós acreditamos em Deus, temos muita fé e respeitamos todas as religiões, tá bom? Então, pode indicar o programa por teu amigo evangélico, ou bandista, ou espírita, não tem problema, aqui é uma conversa de evolução de conhecimento. Então, o Jesus está voltando em forma de ser humano ou ele está voltando em forma de consciência? Boa pergunta. Excepcional pergunta. Deixa essa para mim, que eu acho que ela vai não que ela não veja da mesma forma, talvez a explicação seja diferente. Então vamos ouvir a explicação. Isso. E nós queremos dizer aqui para você também que nós também somos ecumênicos. O nosso espaço é ecumênico. Nós já tivemos de tudo, desde pastor, nós tivemos imã, nós tivemos sacerdotes, pastores, tudo. Até nós tivemos rabino. Nós tivemos praticamente todas as religiões presentes lá no nosso centro espiritual. Agora, quando na Bíblia fala a volta do Mestre Jesus, né, o Cristo, nós estamos falando ele não na posição que ele se encontra hoje. Qual é a posição que o Mestre Jesus se encontra hoje, atualmente? Que cargo ele ocupa no governo oculto do mundo? Ele é um instrutor planetário. Ele é um instrutor planetário. Ele ocupa lado a lado, com dois tronos distintos, um está o Mestre Jesus e o outro está o Mestre Kutumi, que você tem a fotografia aí. Então os dois, que é o dourado, isso. Os dois estão numa posição acima desses outros que você mostrava, entendeu? Esses são chorrãs, o que você mostrou. São diretores. Esses são diretores
planetários, já estão num grau a mais. Em cima deles tem uma outra carreira que chama Manus. E esses Manus são de 3 raios. Os 3 raios de características, aqueles que se unindo dá os outros 4. Então nós temos o primeiro raio, que é o azul, nessa parte da prateleira de cima, que embaixo está o Eumória, mas na prateleira de cima o Vaivasvata. Depois no raio dourado nós temos o Lorde Maitreya. Este é o nosso Cristo cósmico para esse momento que nós estamos vivendo. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Esse Cristo. que está cuidando da Esse que gente. está cuidando da gente. E depois, na outra ponta, nós temos um que nós chamamos de Mahashohan. O que é o Mahashohan? O Mahashohan seria aquele diretor e supervisor da escola. Aquele que vê se os professores estão dando a lição, se estão fazendo direitinho, dando aula. Então, o Mahashohan, para nós, nesse momento, é o mestre Paulo Veneziano, que foi aquele antigo Paulo ou Saulo de Tarso. E hoje é o Paulo, que também foi um dos apóstolos do Mestre Jesus. Ele que está lá nessa condição. Ele tá nessa posição. E lá o raio é rosa dourado. O do Maitreya é só dourado e do Vaivasvata é só azul. Lembrando que a união desses 3 raios dá o branco, o verde esmeralda, o rubi dourado e o violeta. Então, o próximo passo do Mestre Jesus é ele vai subir para o lugar do Maitreya, o Maitreya vai subir para um posto maior. Mas tem um posto maior, Bueno? Tem, que é onde termina a pirâmide. E quem está sentado lá, Bueno? É o Senhor do mundo. E como é que ele se chama agora atualmente? É o Senhor Mestre Gautama Buda. Ele que está sentado lá. E esse é o lugar que o Mestre Jesus vai sentar um dia também, porque ele é filho de Deus. Ele começou lá embaixo, como Chohan, assim como está a Mestra Agora, Nanda. essa explicação, quem está nos ouvindo está falando, não, mas então ele está fazendo explicações orientais, Não. porque as palavras que você está usando são palavras orientais. Vamos ver a Carmen. Posso complementar? Eu ia justamente falar que o Lorde Maitreya, ele é chamado Champa, justamente no Oriente, na Índia, na Tailândia, no Nepal, etc. E o Champa é o incenso mais vendido no mundo, inclusive, quer dizer iluminação, quer dizer consciência crística. E o Lorde Maitreya que fazia os milagres quando o Mestre Jesus estava na Terra. A energia do espírito de Lorde Maitreya é que operava os milagres através do corpo do bem-amado Mestre Jesus. Então essa energia é muito forte. O budismo reza para Lorde Maitreya. E a energia da fraternidade branca tem a fraternidade do Oriente e tem a fraternidade do Ocidente. Na realidade, todos eles trabalham juntos. Cada espírito evoluído incorpora uma forma de trazer a mensagem de luz, paz, bem-aventurança, fraternidade, colaboração em épocas diferentes da nossa existência. Há 55, 56 anos atrás foi lançado um livro que chama Um Curso em Milagres, que até a gente ministra. Famosíssimo. Vamos botar a capa aí do Curso em Milagres. O Curso em Milagres é como se fosse a Bíblia do Novo Milênio. Jesus apareceu para um casal de médicos da Universidade de Nova York, explicou umas passagens da Bíblia, e ali Jesus ensina que a segunda vinda do Cristo é a cura do ego humano. Porque o ego é o que destrói a nossa vida. O ego é o que separa a nossa mente. A nossa mente é dividida porque nós fomos treinados ou nós somos educados na comparação e na competição, no certo e no errado. É assim ou não é assim? E na realidade, esse mundo da dualidade só existe para nós seres humanos. Porque para Deus e para a espiritualidade só tem um lado, que é o lado da luz, do amor, da paz, da verdade. Então a cura do ego é curar essa dúvida que existe em 80% de 8 bilhões de pessoas encarnadas em relação a tomar uma decisão, em relação ao que quer fazer da vida, enfim. Então é importante a gente lembrar que tem que ter humildade, tem que ter integridade, tem que ter verdade. A espiritualidade é o que nós vivemos, é o que nós somos, é o que nós acreditamos. Claro que nós nos espelhamos nesses grandes avatares, nesses grandes mestres da luz, nesses grandes seres que venceram o mundo da matéria e até hoje nos inspiram, nos abençoam, nos iluminam todos os dias.
e não desistiram da humanidade, apesar dessas aberrações de guerra, violência, em pleno século XXI, que não tem a menor justificativa para isso estar realmente acontecendo. Então, no curso Milagres, a segunda vida do Cristo é a cura do ego. A energia de Lord Maitreya, ou Champa, é a consciência crística. Crístico quer dizer ir além. Jesus era Jesus o Nazareno. Ele foi chamado o Cristo porque ele conseguiu operar milagres, manifestar coisas que nós, seres humanos, na época, a gente não sabia como, porque ele estava sintonizado nessa consciência crística. Ele teve toda uma preparação, uma imersão. Sim, dos 13 aos 30 anos no templo de Serapis Bey, em Luxor, no Egito. Porque às vezes as pessoas frequentam igrejas e os pastores resgatam muitas almas perdidas, Sim, pessoas claro. perdidas, mas Jesus esteve ausente, foi onde ele tomou mais consciência do poder da mente dele? Foi onde ele aprendeu, inclusive, a levitar o corpo físico, no templo de Luxor, não é isso? Lá no Egito, Luxor e Karnak, dos 13 aos 30 anos. Dos 13 aos 30. Ele sumiu. Ele sumiu. Sumiu, mas ele não teve só lá, é isso que precisa ser Sim. dito, né? E outra, não é que eu estou falando das coisas do Oriente, isso precisa ficar bem claro, eu disse para você não e você passou para Carmen, porque veja bem, aqui nós temos vários santos que estão presentes na nossa mesa, que nós chamamos aqui, de dá santo. uma aberturazinha aqui que eu espalhei todas as fotos. Ó. Aquele verde que está lá, ele foi Paulo, foi apóstolo de Jesus, o verde. O verde. Então eu estou falando aqui da questão cristã também, Sim. entendeu? Agora, todos eles, você tem que ver que tiveram várias vidas também. Várias encarnações. Várias encarnações. Eu não queria falar, mas já que você disse, teve Não, nós várias falamos de vidas. encarnações. Teve várias vidas. E nós temos que lembrar que cada um desses seres, eles são também professores. Eles têm a sua morada. Eles têm a sua casa. E nessas casas que ele tem, nós chamamos de etérea. Casas etéreas, que estão num outro plano dimensional, né? Que para nós o etéreo dos nossos 4 corpos inferiores é o primeiro, é o corpo etéreo. Nós também temos, e ninguém vê. Então, está numa outra dimensão e é o primeiro corpo inferior, não é o físico. O físico é o último, é o 4º. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente tem alguma necessidade, ou nós estamos precisando de alguma coisa, antes de dormir, nós podemos fazer também um curso, um aprendizado ou até mesmo uma cura. É só antes de fecharmos os olhos, pedirmos a Deus para que nos encaminhe e nos dê autorização, junto com o nosso anjo da guarda, para visitar uma dessas casas. Eu quero visitar a casa do Mestre Jesus. Eu preciso da presença do Mestre Jesus na minha vida. Então você, durante o sono, a sua alma é levada até essa casa e lá você tem os ensinamentos, tanto do mestre ou dos professores que estão naquela casa, para justamente ensinar os exemplos que o Mestre Jesus ensinou aqui há mais de 2000 anos atrás. Todos eles fazem isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão crística, ela passa pela luz. A questão crística é a luz que cada um mantém através do seu coração, através da sua chama trina e através da sua centelha divina. Centelha divina é um ponto de luz que tem dentro do seu coração físico, que nenhuma máquina científica ou médica é capaz de mostrar, junto com as chamas azul, dourado e rosa, porque esse é o princípio da semelhança e a igualdade que o Criador nos deu para que todos nós fôssemos iguais a Ele. Começa por aí. Então, só para terminar, só para concluir. Então, o que acontece? Cada um de nós temos um faixinho de luz. Conforme vai dando os seus passos, a sua peregrinação, o seu desenvolvimento e a sua evolução, mais luz você vai atingindo. Sim. E vai ficando. Vai ficando mais conectado. Mais conectado. Essa consciência é que nos permite, através de um conselho de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um tio, ou até mesmo de um amigo, clarear um pouco a nossa mente.
essa clareada da nossa mente, ela se torna com um pouco mais de luz. É quando a gente diz, a ficha caiu. Mas sempre esteve ali. Você que não via É ela. a conexão. A conexão. Existem anjos da guarda, Carmen? Sim, existem vários. E o nosso anjo da guarda principal é o mesmo desde a primeira vez que nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus, e o arcanjo Miguel designa um ser para nos acompanhar em todas as nossas evoluções, aqui na Terra, em outros planetas. Mesmo em outras encarnações, nós temos o mesmo anjo da o guarda? mesmo anjo da guarda. Então ele não é um espírito que reencarna? Não. Porque às vezes fala, minha avó é minha anjo da guarda. Não. A evolução dos anjos vem das aves e dos peixes. Aves e peixes nunca vão encarnar como ser humano. Assim explica a teosofia. E aí que o anjo da guarda, o principal é o mesmo, por várias egrégoras de evolução. Nem sempre só na raça humana. Você pode encarnar em outros planetas, em outras dimensões. E o teu anjo da guarda é o mesmo. Aí nós temos os nossos guias espirituais, que geralmente tem alguns que fazem parte da nossa árvore genealógica, tem outros que já viveram conosco em outras épocas. Então os familiares podem ser nossos guias. Sim, na maioria das vezes Porque uma são. pessoa, quando desencarna, ela geralmente vê alguém conhecido. Quando ela, por exemplo, às vezes está no leito do hospital ou na própria casa e, de repente, ela está conversando com alguém Sim, que vem que já se recebê-la. foi. Então, esse seria um guia que pode ser amigo, familiar ou qualquer coisa. Também. É para facilitar a passagem para uma outra dimensão. Mas quando a pessoa desencarna, de acordo com Saint Germain, a alma dorme de 6 meses a 6 anos. Até a família ou as pessoas que convivem com ela estarem organizados e equilibrados para depois a alma entender que ela está numa outra dimensão, né? E essa energia do anjo da guarda é muito forte, é importante rezar pelo anjo da guarda. E os guias espirituais, tem vários seres que às vezes, aquilo que eu comentei antes, que a gente está andando na rua, vai para a festa, vai para a celebração, os espíritos que estão no local gostam da tua frequência de luz, eles grudam na tua aura. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa energia. É por Cuidar isso do que quando pensamento. eles falam assim, quando você for acender uma vela, dá intenção para aquela vela. Sim, sempre. Porque senão o escuro também vem para aquela luz. Então, aí, gente, vocês aí de casa, vai dar uma festinha em casa, quer fazer um clima romântico? Mesmo assim, quando você acender aquela velinha, dá a intenção que seja para os mestres de luz, para a luz, para a alegria, para os bons anjos. Dá a intenção ao acender as suas velas dentro de casa. Claro. O pessoal da Torre Retaguarda, quando nós chegamos um pouco mais cedo, o papo aqui era sobre os anjos. E era justamente a orientação que eu estava falando para eles. Eu disse mais ou menos o anjo de cada um, mais ou menos para eles, e disse que não tem só um anjo. Nós temos vários anjos. Mas o anjo da guarda, ele é diferenciado. O anjo da guarda, ele é diferenciado. O anjo da guarda era para estar nessa foto. Era para ter saído nessa foto. Mas ele não saiu. O anjo da guarda era para estar... Deixa eu mostrar aqui para eles. O anjo da guarda... Tá falando nessa foto. Representação aqui do O ser anjo da humano. guarda, entre um ser e o outro, tem que ter um outro serzinho aí. Tem um outro ser, tem uma outra imagem, que é o Tem nosso que ter anjo uma da outra guarda. imagem no meio. Aqui. Não, lá no mais meio, pra no baixo. dourado. No dourado. Aí, Aqui, bem isso, aí tem que ter um aí outro no meio. ser. Aí tem que ter... Esse é o anjo da guarda. É chamado também de santo ser crístico. Esse é o anjo da guarda. Ali está você, em cima está o seu anjo da guarda, e acima do anjo da guarda está você perfeito, como você foi criada. E como você deve ser no futuro. Sim. Por isso você está aqui. Agora, existem mais anjos, Bueno? Existe. Claro. Existe, por exemplo, o anjo do registro. Eu sempre explico isso. Veja bem, tem o conselho kármico, que você conhece dos seres que estão no conselho kármico. Posso fazer um parênteses? Pode. Explica o conselho kármico. Tá bom. O conselho... eu acho que nós vamos fazer- Antes do parênteses, fala que aqui a presença eu sou. Essa aqui é a imagem se chama eu sou. Aqui, corte aqui, diretora. Essa aqui é a imagem da presença eu sou. A presença divina eu sou. Aqui tem um ser Isso, terrestre. é você. Aqui seria o O anjo. anjo. E aqui Isso. você iluminado. Tá? Exatamente. Exato. Presença Perfeito. eu sou. Perfeito. Hoje nós vamos, estamos aqui, temos ainda quantos minutos nós temos? Vamos falar do conselho kármico. Vamos falar, temos alguns minutos ainda. Que bom. E depois você dá uma pincelada nos anjos. Então, o conselho kármico é uma tribuna. Ele é cercado de seres. Hoje, a presidenta do conselho kármico é a chama gêmea do mestre Saint Germain, mestre Apórtia. Ela é a presidenta.
Ela é a presidente, a porta-voz e também faz parte do Conselho Kármico como integrante. Ela também vota. Existem vários integrantes. Existem de todos os raios. Existe também a presença do Arcanjo Miguel. E além de estar a presença do Arcanjo Miguel, tem o comandante e tem vários outros seres que participam desse conselho. O que é esse conselho? Esse conselho é que avalia o seu desenvolvimento, a sua evolução como ser, por enquanto, porque todos nós somos seres humanos. Nós queremos ser seres. É a próxima evolução. Então, o que acontece? Cada 5 pessoas, ou espíritos, ou almas, que se apresentam nesse conselho para reencarnar, já que você falou de reencarnação, um só tem esse direito, porque mostrou o seu projeto e o seu projeto tem um entendimento de unidade, aquilo que nós estávamos falando no princípio. Não é um projeto pessoal, é um projeto de unidade aonde a sua parte pessoal vai caminhar junto com seus irmãos. Os seus irmãos, no caso, é desde do reino mineral, vegetal, animal e hominal. São os 4 reinos principais que estão aqui conosco. Então, evoluímos todos juntos. Você tem um projeto desse? Tenho. Então, mostra. É mostrado para essa banca como se fosse uma tese de graduação, de mestrado ou doutorado. Passou, você vai reencarnar. Então, mas assim, é que vocês estão num processo de aprendizado de mais de 30 anos e de Sim. outras encarnações. Quem está nos ouvindo, às vezes se perde um pouco com essa profundidade da explicação, né? Porque aí a pessoa fala, não, peraí, mas são bilhões de habitantes na Terra, como é que eles vão, um conselho só vai resolver? Aí que eu vou chegar. Porque existe hoje muitos questionamentos de tudo, né? Sim. Até algum conhecido falou, bom, Deus criador de tudo, mas quem criou Deus? Então, existem questionamentos hoje, Sim, principalmente das claro, crianças, né? Claro, perfeito. Então, como é que vem esse processo? Então, esse processo, ele é um processo, vamos dizer assim, espiritual da sua evolução. Ele não pode ser comparado a um processo de um planeta, porque nós estamos em uma única galáxia que também não é a única onde esse planeta está. Nós fazemos parte da imensidão daquilo que nós chamamos de universo ou de cosmos. Uma coisa é igual à outra. Então, para eu estar aqui agora é porque eu preciso aprender as lições daqui. Então, meu desenvolvimento atual, só para a gente credenciar isso, atual, ele pode ter acontecido todo aqui ou não. Eu posso ter vindo de outros lugares, de outros mundos. Por isso que muita gente, quando tem uma noite estrelada, fica olhando para o céu assim, um saudosismo, assim, e não sabe o que é, mas dentro da alma sente algo, é isso? É, claro. Você pode ter vindo de outro, claro. De outra dimensão, de outro planeta, de outro... Entendi. Saint Germain veio de outro lugar. Você entendeu? Bueno, porque agora estou preocupada com o nosso tempo. Você queria falar sobre, para terminar, dos anjos? Isso. Então, esse conselho kármico, ele também rege com outro anjo, que chama anjo do registro. Enquanto você está aqui com a gente aqui, tem um anjo, não o seu da guarda, tem um outro anjo seu que está anotando tudo que você vem fazendo. Chama anjo do registro. E tem um outro anjo, aí já são 3, que a gente chama anjo do pergaminho. Esse já está com um livro maior, que são de todas as suas encarnações. Então nós temos 3 anjos. O da guarda, que está sinalizando e ajudando a te iluminar aquelas luzes que estão em torno da presença divina eu sou. Quando todas elas se iluminarem, ou uma só estiver bem iluminada, você ascensiona e se ilumina. A sua consciência, então, se torna crística, pela luz que você tem e conseguiu reter dentro da sua alma, que passou para o seu espírito. Nesse momento, a gente chama de momentum. Nesse momento que se explode a luz que está dentro de você e você assume um novo patamar e rompe, né, vamos dizer assim, a roda do Sansara, que são as rodas das reencarnações. Nesse momento, se só reencarna se foi através de uma missão ou de um pedido da grande fraternidade branca. Eu estava explicando isso para a tua direção.
Então, o que que acontece? Eu posso pedir para você vir aqui desenvolver uma vacina e que vai ser útil para todos nós. Por exemplo, a cura do câncer. E aí você vem com essa missão. E aí, quando você vem com essa missão, você fala... Durante a sua vida você desperta. Durante a sua vida você já despertou, porque você é ascensionada. Eles estão pedindo para você vir desenvolver essa vacina. A escolha é de livre-arbítrio. É sua de vir ou não. Mas, por exemplo, muitas pessoas que eu conheço têm desenvolvido a abertura do seu objetivo de vida. Hoje eles estão usando outro nome. É o despertar, isso é o despertar. Percepção extrasensorial. Não, é um outro nome que está na moda falar agora, mas antes a gente falava missão. O despertar, a propósito. Hoje toda e qualquer edição de coach, de que fala qual o seu propósito, todo é o seu propósito. Mas nós falamos missão ou despertar espiritual. Tá tão interessante que eu vou convidar vocês para um outro programa para falarmos mais disso e associarmos esse conhecimento, como que cada religião está expressando este conhecimento. Porque eu sempre falo que religião é a expressão cultural de um povo para religar-se a Deus, a consciência divina, cósmica e crística, né? Perfeito. Então vamos falar isso, porque às vezes a pessoa é evangélica, ela falou, não, mas aí está saindo do Deus. Não está. Mas então Deus nós é um vamos só. fazer essa conexão no próximo debate. Tá bom. Eu gostaria uma mensagem final sua e depois do Bueno. Olha, é momento de nós assumirmos responsabilidade em criar a nossa paz de espírito, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Tenha fé, ore, nunca se distancie de Deus e seja feliz. Faça-se feliz, porque nós estamos aqui encarnados, 8 bilhões de pessoas, para sermos felizes. E quando a felicidade não está batendo a porta é porque a gente resolveu fechar as portas e janelas. Então é importante uma prática devocional, uma oração de poder, Pai Nosso, Ave Maria, grande invocação, uma forma de dedicar minutos, que sejam 3 minutos, 5 minutos do dia, para contemplar a natureza, para absorver as frequências de luz que estão sendo enviadas por todos esses seres que auxiliam esse processo de transição planetária. E namastê, gratidão, Namastê. Querida. Bueno. Pois é, o maior propósito divino que nós temos e exemplo que nós temos para esse mundo foi através do Mestre Jesus. Sim. E a maior lição que ele nos deu é que o amor incondicional é que nos traz a luz e que nos leva à semelhança a cada um daqueles que estão aqui para se desenvolver e evoluir. Tem uma expressão em havaiano que se diz aloha, que você deve conhecer. Desde manhã a pessoa encontra o outro, ele não dá bom dia, ele fala aloha. Durante a tarde, aloha. Durante a noite, aloha. Tem até as expressões para cada uma das letras. A, L, H, O-A, aloha. Mas o que é o aloha? O aloha, se eu pudesse simplificar no meu conceito, eu diria: aloha é ser feliz. E o que é ser feliz? Ser feliz é amar. Então, ame incondicionalmente. Não procure ser amado ou amada, mas ame tudo aquilo que está em sua volta. É a melhor forma de você se tornar um irmão genuíno do querido e amado Mestre Jesus. Obrigada, Bueno. Obrigada, Carmen. Gratidão, querida. Nosso podcast fica por aqui, mas espero vocês no próximo. E lembre-se, você é responsável por sua vida. E você sabe que o verdadeiro amor é ação, a verdadeira espiritualidade é ação, e solidariedade, ética, ser, vamos dizer, verdadeiro com você, com sua vida, seus amigos, familiares, é o caminho também da felicidade. Espero que hoje você tenha crescido um pouquinho mais no conhecimento e a importância que é a força da sua alma e da sua espiritualidade. Até o próximo.